Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Quadro-Chave, conversa sobre o universo da animação e do motion design. Eu sou Rafael Moreira e para encontrar a gente nas redes sociais é só buscar por @quadrochave no Instagram e Quadro-Chave Pod no Twitter e no Facebook. O convidado do primeiro programa tem mais de uma década de experiência na indústria criativa. Ele é formado em design e já é freelancer há 7 anos. Durante esse tempo todo, ele vem aperfeiçoado sua técnica como generalista, passando pelo 2D, pelo 3D, animação de personagem e modelagem. Já tocou projetos para o Beach Park e M. Dias Branco. E, claro, em 2014 fundou a Academia Criativa. É claro que você já deve saber que o convidado de hoje é ele, Dimitri Paiva. Muito bem-vindo ao Quadro-Chave. E aí, Dimitri? Opa, Rafael. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui na Uniced, principalmente como ex-aluno também. E eu espero, enfim, que seja uma conversa bem proveitosa, bem divertida e que eu possa engrandecer o podcast. Bem, eu queria começar pelo começo, né? Antes de você saber o que era motion e antes de você saber que era possível trabalhar com isso. Como foi que tu começou, como tu entrou nessa vida? Eu fui quase formado em Direito pela Uniced. Nossa. Eu larguei a faculdade na monografia. Meu Deus. E aí, depois de aproximadamente 5 anos estudando, e o grande motivador para isso foi, na época, ter descoberto o mundo da área criativa, coisas que eu não conhecia, não fazia ideia que existia. E isso começou através do After Effects, em especial via um sitezinho chamado Video Copilot, que eu acho que é o início de muita gente, assim. Com certeza. Pelo menos a galera old school começava por lá, assim. Eu vi os tutoriais de lá e comecei a mexer. Houve uma outra motivação secundária, que foi uma espécie de brincadeira que eu estava participando, uma gincana online. Eu fazia parte de um fórum de nerds, assim, para falar sobre videogame e tal. E aí havia uma brincadeira no fórum que era pegar trailers de jogos e criar um novo trailer a partir de vários outros trailers, né? Meio que fazer um compilado criando um produto novo. E aí no meu grupo ninguém sabia mexer com edição, absolutamente ninguém. E foi feito um sorteio para decidir quem é que iria se dar mal para fazer o projeto. Eu fui o sorteado e aí eu usei, na época, o Windows Movie Maker. Meu Deus, acho que todo mundo já usou, né, na vida. Então, amador total, aí fui lá, peguei o Windows Movie Maker e criei um vídeo, e a gente tirou o 2º lugar da gincana. Olha só. E a galera, tal, elogiando, dizendo que tinha talento para essas coisas. E aí, eu, motivado por isso, eu comecei a estudar mais, né? Conheci certos sites, conheci que existiam certas profissões, principalmente porque naquela época, pouco mais de 10 anos atrás, não se falava em nada assim relativo a motion. 3D já sim, mas falando disso como profissão era uma realidade extremamente distante, assim. Era o editor que fazia tudo, né? Tipo, basicamente só existia a profissão do editor que mexia em After. Na época, eu não sei nem dizer o que é que existia, sinceramente. Era o famoso, só existia matos, sabe? Até mesmo nesse sentido, você morando, por exemplo, em Fortaleza, né? Com poucas opções de formação e cursos, você fica ainda mais restrito. Então, aquela coisa de, por exemplo, no ensino médio, você gostar de certas coisas, você acaba sendo direcionado a certas faculdades, quando, na verdade, talvez seus interesses fossem outros, né? Então, eu, por exemplo, meu primeiro vestibular foi de jornalismo. Eu cheguei a passar, mas eu nunca cursei, não fiz nem a matrícula, assim. Justamente porque eu passei em Direito também, então eu preferi ficar em Direito. Na verdade, eu não teria feito nem jornalismo, nem Direito. Na verdade, eu teria feito algo focado totalmente na área criativa, que era o que eu, entre aspas, tardiamente descobri que gostava, né? Então, de lá pra cá, foi só estudo, formação, aí me formei em design gráfico. Nunca atuei propriamente dito como um designer gráfico, Certo. mas eu levei isso muito para o mundo do motion e para o mundo do 3D, né, aplicando os conceitos de design gráfico / direção de arte, por assim dizer, para fazer meus próprios projetos gráficos e atuar como o meu próprio, digamos, mini estúdio, né, ou estúdio de um homem só. Praticamente 95% da minha carreira envolveu eu fazer o processo todo sozinho, assim, da direção de arte, a animação, a finalização e etc. Então, eu acho que, digamos, essa trajetória, até o contrato também, então, essa trajetória inteira meio ampla ajudou servindo a ter uma visão de trabalho mais ampla também.
É uma coisa muito comum aqui, né? Que em Fortaleza, pelo menos, que eu vejo que os profissionais, eles fazem muita coisa, né? Que não são a principal função deles, assim. Eu tô vendo muitas vagas sendo anunciadas de direção de arte que pedem edição de vídeo. Não é algo novo, assim, eu acho que, infelizmente, prevalece. Enfim, eu queria saber de ti antes, quais foram os lugares que tu trabalhou antes de ser freelancer? Eu passei um bom tempo, eu trabalhei na empresa chamada Elemedia, tem até aqui na universidade. É uma empresa de mídia digital outdoor, out of home, na verdade. Foca em colocar telas, monitores em elevadores, em certos lugares públicos, para colocar publicidade onde as pessoas estão. Então, eu passei um tempo trabalhando lá, passei um tempo também trabalhando na TV Verdes Mares, especificamente na TV Diário. Também passei um breve tempo, trabalhei um pouco num estúdio aqui, a Polegar Opositor, Ah, legal. até que eu resolvi virar freelancer, até porque nessa época eu já estava fazendo freelance. Na verdade, eu fiz um caminho meio inverso da maioria da galera. Eu nunca editei filme, nunca editei vídeo. Eu comecei, eu diria, direto como motion, antes do termo ainda nem existir direito, assim. Falava-se mais em motion graphics e não em motion designer, certo? Então, havia uma coisa meio... Motion designer é uma coisa meio nova, eu acho. Sim. Uns 6 anos pra cá, 5 anos pra cá. E aí que, nessa época, que eu já trabalhava na TV Diário, depois na Polegar Opositor, eu já fazia freela e eu comecei do inverso também. Comecei fazendo pra fora e não aqui pra dentro. Meus primeiros clientes, eles foram agências dos Estados Unidos e também de Londres e tal. E nessa época, era também aquela situação de que o motion era mato, bem menos gente, bastava você colocar seus vídeos no Vimeo e também no Behance, que aí a galera via e você era chamado, né? Hoje, enfim, o panorama mudou bastante. Você tem que colocar, sei lá, loop no Instagram, colocar coisa no Dribbble, e ainda assim é um mar de gente, né? Então, Sim. o mercado tá bem mais, eu diria, concorrido nesse aspecto. E aí que, de lá pra cá, eu comecei com essa galera. A maior parte da minha vida profissional, na verdade, foi como freelancer mesmo. Coisa que eu já faço, vou completar 7 anos agora, em outubro. Eu imaginava que a maioria dos seus clientes, eles não são daqui de Fortaleza, né? Nem sei se tu atende Fortaleza ainda, se surge essa demanda pra ti. Eu vi que tu tava fazendo um job pra um estúdio do Canadá. Sim. Tava fazendo um cenário 3D lá, achei muito bonito, inclusive. Qual a principal diferença de atender cliente em Fortaleza e atender cliente fora? Essa é uma pergunta complicada porque, ainda mais nos dias de hoje, eu acho que a galera supervaloriza ou superestima muito essa coisa de trabalhar para fora, assim. Sim. É quase uma espécie de status. Eu, 7 anos atrás, eu comecei trabalhando para fora já. E aí que eu ainda atendo clientes daqui. Na verdade, o meu mantra é eu atendo quem pagar. Na verdade, não importa de onde seja, né? Certíssimo. E aí, aquela coisa, pagando bem que mal tem, né? Claro. Eu, por exemplo, trabalhei com grandes clientes daqui, inclusive grandes clientes nacionais também. Já fui chamado para concorrência como freelancer do Banco do Brasil. Já fiz freela para Ajinomoto, marcas de apelo mais nacional mesmo. Eu acho que falando de Fortaleza e falando do exterior, eu acho que a diferença, no geral, reside mais na educação, eu não diria nem do cliente, mas das próprias agências de publicidade também. Porque todos esses clientes são intermediados por agências. Então, você, na verdade, lida mais com a agência responsável do que pelo cliente final. E eu acho que tanto o setor de marketing dessas empresas quanto as agências de publicidade, elas ainda estão, pelo menos já está muito melhor, claro, mas, por exemplo, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, também era um pouco novo essa coisa de motion para o mercado cearense. Principalmente porque a nossa praça é uma praça muito varejista. Você vê a TV, tipo, de 10 anúncios locais, 9 são varejo, 8 são varejo. Toda a publicidade daqui é, em grande parte, voltada para o varejo. Quando eles têm um projeto mais institucional, por exemplo, mas mesmo assim falando de motion, eles chegam para você com a cabeça de varejo.
Então, assim, é o prazo de varejo, o orçamento de varejo, é como se a coisa tivesse que estar no ar amanhã já. Enquanto que, às vezes, não é nem essa questão. É para um produto para a internet que só vai ser lançado no próximo mês. Aqui existe muita cultura do trabalho já chegar com o prazo estourado, por exemplo. Ou o prazo é para amanhã, ou o prazo é para depois de amanhã. E o Que volume... às vezes nem é o prazo É, real, né? E às vezes nem é o prazo real, exato. Às vezes o prazo real é um mês. Sim. Mas existe Uma urgência, né? Uma urgência, uma coisa meio sistêmica já, da forma como o negócio é montado e esperado, de querer as coisas o mais rápido possível. Eu tenho algumas teorias do porquê isso, mas posso falar depois. Você meio que até se desgasta, né? Nessa convivência de educar o cliente, né? Tipo, entre aspas, né? É um pouco desgastante, sim. Mas eu acho que há um bom trabalho sendo feito nesse sentido. Por exemplo, estúdios como a própria Polegar Opositor, eu acho que ajudaram muito a mudar um pouco essa cultura do mercado local. Uhum. No próprio sentido, assim, de se colocar como uma produtora mais nos cacifes, eu não sei, de São Paulo ou algo mais internacional, que mostra que se um trabalho bem feito exige também tempo, exige prazo e etc. O Polegar Opositor é referência pra muita gente, né? Tipo, Com certeza, inclusive referência... minha também. E aí, eu acho que a principal diferença é que as agências do exterior já sabem como é o negócio, elas já sabem como é o prazo, elas já sabem como é o orçamento. Não tem choradeira, não tem essa coisa, preciso para amanhã, sabe? Justamente porque o próprio modelo de negócios é diferente. A maioria das agências de fora, elas já trabalham com um budget, já tem um orçamento. Não tem aquela coisa daqui que elas só intermediam o cliente delas aprovar o orçamento. O processo flui de uma forma muito mais, digamos, rápida, por assim dizer. E aí que, quando eu falei lá no começo em superestimar e supervalorizar, eu acho que é muito porque hoje em dia já dá para você fazer bons trabalhos localmente, ser bem remunerado e ter um prazo decente para trabalhar, enquanto que muita gente ainda usa o trabalho internacional como uma espécie de status. Mas eu mesmo, por exemplo, meus últimos freelancers que pagaram bem mesmo foram todos locais. Tanto M. Dias Branco, um outro grande que eu fiz recentemente, foi a direção inteira e a execução foi para a Ferrovia também, foi uma empresa de óculos local, na verdade Norte e Nordeste, mas a matriz é local. Então, assim, existem bons clientes locais e esses bons clientes, eles estão também dispostos a pagar bem e também estão dispostos a aceitar um prazo coerente com a qualidade que você vai entregar. É realmente aquela coisa, pagando bem, tanto faz, local, internacional. Qual foi o momento que tu se colocou como motion design? Pronto, agora eu sou um motion design. A verdade é que, sendo bem sincero, eu acho que dentro de mim eu nunca me considerei um motion designer. Na verdade, eu não sei nem o que é que eu sou, na verdade, porque eu acabo convergindo entre várias coisas, assim. Então, por exemplo, hoje, quando voltar para o meu escritório, eu vou trabalhar num projeto de animação, na verdade. Aquele que eu fiz o cenário, certo, e aí tem toda a animação rolando de um personagem. Eu não consideraria isso motion designer, jamais para uma coisa de animação 3D mesmo. Eu acho que o momento realmente em que talvez eu pudesse ter sido me considerado motion designer foi na época que eu realmente comecei a fazer freelance para o exterior. 8 anos atrás, talvez. Muitos ainda não tinham nem, assim, começado na área. Tomando por base a faixa etária da nossa profissão, eu acho que muitos ainda estavam no colégio quando eu comecei. Eu tô com 33 anos. Comparado a muita gente da área, já tô bem mais velho, por assim dizer. Eu acho que o motion designer, enquanto profissão, eu acho que ainda está na fase da adolescência, assim. Tipo, passou da infância, aquela coisa de estar se descobrindo, e agora está na adolescência, em que eu acho que precisa se maturar bem enquanto categoria profissional. Porque há vários desafios do mercado, desafios de formação, de escola, de profissional, de posicionamento mercadológico, várias coisas que eu acho que a categoria ainda não se maturou como outras.
Eu acho que o momento chave mesmo foi quando eu recebi um e-mail de uma agência lá dos Estados Unidos, uma agência focada em video explainer, Uhum. né? Sei. Enfim, fazer aquele marketing digital para clientes. E aí eles me mandaram um e-mail e eu achava que era trote, assim. Tipo, eu recebi um e-mail e o e-mail todo em inglês e tal, e eu achava que era zoeira, assim, da galera, dos amigos frescando e tal. Uhum. Aí eu respondi. Eu respondi meio incrédulo, assim, só pra entrar na brincadeira. Aí Aham. quando foi depois, tipo, começou a chegar, tipo, 50% do valor no PayPal. Aí eu, como Gente. assim, sabe? E aí, se existe isso aqui, então vamos nessa, né? Porque ganhar em dólar era uma coisa excelente. Ainda é, lógico. É, né? Mas eu acho que esse foi o momento que motion designer, beleza. Só que aí a carreira acabou levando para outras coisas. A fazer ilustração, a fazer 3D, a fazer... enfim. Admito que tu é responsável pela formação de muitos motion designers no Brasil. De onde surgiu a necessidade de criar a Academia Criativa? Esse teu projeto aí que veio de 2014. Foi em 2014 mesmo? Foi, 2014. Certo. E fala um pouco aí de como foi, por que tu quis criar isso e apresenta também a Academia Criativa para quem não conhece, para quem não sabe o que é. Massa. Então, eu acho que eu sempre estive com um pé, digamos, no ensino, assim. A minha primeira experiência profissional, eu dava aula para crianças da educação infantil, numa escolinha lá na Dom Luiz. Eu não sei nem se ela ainda existe. O nome é Pequeno Aprendiz, o nome dela. Aquelas escolinhas de bairro Sei, mesmo. sei. E aí eu era lá, tipo, uma espécie de monitor de informática e de inglês também. Foi uma experiência excelente, porque dar aula para crianças é sensacional. Nessa época eu despertei minha vontade assim de trabalhar com o público infantil também. Às vezes eu falo com minha esposa, um dia eu ainda vou fazer uma animação para crianças ou ilustrar um livro infantil, esse tipo de coisa, porque eu adoro, eu gosto Legal. muito. Na faculdade de Direito eu também fazia monitoria, então você tinha carga horária de monitoria para cumprir, né, de ajudar os alunos do semestre anterior, bababá. Isso, para todo efeito, também é uma espécie de experiência dando Claro, aula. com certeza. E aí quando eu fazia design, eu também dei aula aqui na própria faculdade. Rolaram 2 ou 3 workshops de After Effects na época, que foram bem legais, teve propaganda em jornal e tudo, da própria faculdade. E foi uma abertura bem interessante, porque era um aluno que estava dando já um curso dentro da faculdade, embora um workshop, e isso foi muito bacana para mim também. Então, assim, ensinar e dar aula sempre foi o que eu gostei. Uhum. E a academia, ela surgiu muito como uma espécie de tampar um buraco de um ensino na nossa área que não existe. No sentido, ensino de 3D, ensino de motion, na época, era raro assim no Brasil. E até hoje, a gente continua com uma boa quantidade de alunos. Agora mesmo, o site da academia passou por uma grande reformulação para formar um estilo de EAD diferente. Uhum. Até porque eu me preocupo muito com isso, assim, em ter um plano didático, em ter um projeto realmente de ensino e não de vender curso online. Então, isso é uma diferença importante, eu acho, que eu me coloco mesmo como missão profissional minha. Isso vai de todo, do foco a ser dado, o tipo de comprometimento que eu tenho com os alunos. Então, assim, a academia, ela surgiu em grande parte para ajudar, até porque os cursos são bem baratos, Uhum. até mesmo se comparado a outros. Então, nunca foi, digamos, a minha atividade principal. Minha atividade principal é como freelancer. E eu vou te dizer que se, por exemplo, o mercado docente não fosse um mercado muito restrito, provavelmente hoje eu daria aula em faculdade e talvez a academia nunca tivesse nem nascido. Porque essas exigências de mestrado e doutorado e bababá são coisas que, ao meu ver, mais atrapalham do que ajudam, sabe? Eu já tentei dar aula em faculdade, e mesmo com a experiência, com o bababá, o fato de eu não ter um mestrado Eu entendo. não ajudou, sabe? Enfim, a solução foi criar minha própria escola, então. Então, para quem não conhece, a Academia Criativa é uma escola online de 3D e motion.
que na época a gente começou só com cinema 4D e After Effects, mas hoje eu diria que o nosso carro-chefe é Blender, e aí a gente continua com os outros cursos, mas definitivamente, se puder, eu quero focar cada vez mais em Blender, que é um programa fantástico e que há vários motivos para isso. Vamos já falar sobre eles, hein? Academia Criativa é só ir no site, né? academiacriativa.com, né? academiacriativa.com. Tá Ou falar comigo nas redes, enfim. Academia Criativa sou só eu. Sempre fui eu e provavelmente sempre serei só eu, assim. Do site, a construção do site, ao financeiro, ao atendimento, às aulas, à mentoria. Então, é uma iniciativa minha. É cansativo pra caramba, eu admito. Eu entendo, eu imagino, na verdade. E aí que provavelmente nunca vai mudar. Até porque, eu vou te dizer que no ambiente online, as pessoas elas são muito moldadas a querer tudo na mão. Você tem o celular na mão, o Instagram na mão, notificação, Facebook. Você recebe anúncio personalizado, mensagem personalizada, lista de e-mail tem seu nome, bababá. Então, tudo é personalizado. Só que eu acho que o ensino não é para ser personalizado. Pouco tempo atrás, um aluno sugeriu que as aulas, por exemplo, do curso tivessem duração menor, de 5 minutos, de 10 minutos. E eu falei que não vai ter, porque se você for numa escola, numa faculdade, as aulas não duram 5 minutos nem 10 minutos. E o papel do EAD é fazer com que a distância da sala de aula para o aluno seja a menor possível. Uhum. E não destrinchar uma didática que já funciona há séculos, só porque a pessoa, enfim, não tem tempo ou não tem... Por puro comodismo, na verdade. Por comodismo também, ou porque é o tempo todo brigando pela atenção... Precisa, assim, só quer estudar 10 minutos para poder voltar para a internet, sabe? E eu acho que se você realmente quer aprender, você tem que abrir mão de certas coisas para focar naquilo, Com toda certeza. a estudar, a ler, a realmente focar. Você vai para um curso de pós, começa de manhã e acaba à noite a aula no sábado, com intervalo para o almoço. Não tem essa coisa de ser fracionado, sabe? Eu acho que o ensino à distância tem que seguir os mesmos moldes, porque é um modelo que funciona. E eu posso dizer, por toda a minha experiência, os alunos que realmente se destacam e que realmente aprendem são os alunos que se comprometem, independente do tempo da aula, do quão difícil é o projeto, do quão difícil é a aula. A evasão online é muito alta. Um modelo de EAD que dá o controle para o aluno, na minha opinião, é um modelo fadado ao fracasso. O cara nunca vai aprender e, lógico que se você se preocupa que as pessoas aprendam, é importante que você esteja ali sempre em cima. E eu acho que isso vale para muita coisa, assim, não só para EAD. Tem aquela coisa assim, que o olho do dono engorda o boi, sim, né? Sim. Então, aquela coisa assim, você está em cima do aluno e cobrando e, enfim, exigindo, eu acho que isso ajuda a pessoa a evoluir e a melhorar, a sair do 0 ao 100%, né? Motiva também, né? Acho que Motiva, com certeza. Motivação, eu acho que é uma das grandes coisas que afetam hoje, não só o ensino online, mas o próprio ensino offline também. Sim. Assim, um professor que não engaja o aluno, dificilmente assim, o aluno vai ter interesse na aula, sabe? Até aquela conversa que a gente estava tendo ali de, tipo, o professor levar para o trabalho externo e tal, essas coisas se engajam, né? Motivam e tal. Foi a memória que mais marcou da faculdade, né? Exato. O trabalho que o professor levou o aluno para fora da faculdade. E o teu curso de Blender tá com quase 200 horas, né? De duração. É um semestre, né? Basicamente, da faculdade. É um semestre letivo, quase. Tá bem complexo. E quando eu começar a me envolver com 3D, quem sabe? Projeto para o futuro. Dimitri, quais foram as tuas principais dificuldades no começo, assim, como freelancer? Cara, eu acho que a principal dificuldade foi não saber o que fazer. Assim. Uhum. Eu tive muito pouca experiência de mercado antes de virar freelancer. E eu acho que isso foi prejudicial até certo ponto. Eu passei muito tempo trabalhando, mesmo em empresas, eu trabalhava muito sozinho. Na Elemídia, tipo, o setor de criação era apenas eu. Na TV Diário, era eu e um outro cara. É muito pouco para você, tipo, dizer que você
está interagindo com pessoas, que você está aprendendo com alguém, que você, enfim, está trocando informações com Sim. seus colegas e evoluindo, né? O mais próximo que eu tive disso foi na Polegar Opositor, em que tinha mais gente, então a equipe era um pouco mais multidisciplinar, então eu acho que isso contribui muito para você, aprender mais coisas, evoluir. Tinha lá um cara que era diretor de arte e ilustrador, que na época eu não fazia nada ou quase nada, então você trabalhar com uma pessoa assim, você acaba aprendendo também. Com certeza. Né? Se você, lógico, tiver aquela coisa de estar sempre ouvindo, né, de estar sempre engajado e Tiver o presente. interesse, né? De O interesse, exato. Não só ficar ali curiosidade, na sua ficar coisinha, só fechado, né? perguntar. Mas aí eu fiquei muito pouco tempo lá. Eu trabalhei 3 meses na Polegar, justamente porque eu estava fazendo uma boa grana como freelancer já, e aí eu decidi, vamos nessa, vou virar freelancer. Eu acho que pesou, sabe, a inexperiência de atuar como um estúdio, por assim dizer. Porque um freelancer meio que é um estúdio. Sim. Principalmente porque eu comecei já com aquela coisa de video explainer, fazendo tudo, da direção de arte ao motion. Eu só não fazia a parte de áudio. E até hoje eu ainda não faço muito, assim, eu sempre contrato alguém e tal. O fato de você ser verde e chegar com projetos grandes e longos e coisas assim que você tinha que resolver, para mim foi um grande baque. Hoje em dia eu vejo muita gente nova, tipo, que já começa como freelancer, sabe? E eu acho que isso é prejudicial. Porque a pessoa, primeiro, não sabe trabalhar muito em equipe, não sabe lidar muito com diferentes formas de raciocínio. É muito difícil um cara começar hoje já dominando motion, direção de arte e a direção em geral, né, no sentido semiótico da coisa, que tem que saber. Isso é um termo invisível para a maioria, mas é algo que está embutido, assim, para quem você está criando, como deve ser a linguagem. Todas essas coisas você tem que ter uma noção para fazer uma boa direção. E quando você é freelancer também, não é só a parte de criação, né? Tem a parte burocrática tem a também, parte né? burocrática, exato. Toda a parte, assim, o atendimento, Sim. o seu trabalho já começa no e-mail. Assim, o quão profissional você é já começa no e-mail. Como você se porta profissionalmente, como você se coloca numa negociação, no envio de um orçamento, esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, eu acho que a faculdade de Direito me ajudou muito, porque eu não senti tanta dificuldade nessa parte burocrática. Pelo contrário, para mim, eu acho que foi meio assim, finalmente aquela coisa vai servir para algo, sabe? A dificuldade mesmo foi o trâmite criativo, de como eu vou enfrentar a folha em branco, sabe? Sim, de sim. como eu vou pegar um roteiro e Os bloqueios criativos, né? e traduzir isso para o gráfico, sabe? Coisa que, em grande parte, quando você trabalha em equipe, tem um diretor, né, que vai designar as tarefas, que vai, enfim, delegar as coisas. Então, quando você recebe um trabalho para fazer, você recebe ele mais afunilado já, o que facilita, né? Quando freelancer, não, é o movimento contrário. Não é tão afunilado e já é mais aberto. E Isso, tem que lógico, saber delegar, né, também, as funções, sim. às vezes. Isso foi mais no meu contexto. Hoje em dia eu vejo muita galera assim, por exemplo, um vídeo de motion 2D, quando você vai ver os créditos, tem uma porrada de pessoa envolvida, né? Então, eu acho que nesse sentido deve ser até difícil você dirigir tanta gente, com às vezes estilos diferentes. Deve ser difícil para quem dirige e até um certo ponto chato para quem executa, porque às vezes você vira mais um executor do diretor do que realmente assim, aqui é a minha visão, aqui é o que eu realmente queria fazer, sabe? Então, assim, eu acho que, falando de dificuldade, mesmo quando eu comecei como freelancer, se eu pudesse citar só uma, seria isso, assim, de ter inexperiência e ter um mundo inteiro pela frente e minha nossa, o que é que eu vou fazer agora? Mas aí a vida foi ensinando. Dizer que tudo sempre foi perfeito seria mentira. Eu sou um cara muito honesto e muito franco em relação às coisas. Já rolou merda com o cliente, já rolou trabalho que não deu muito certo, que já rolou atraso, mas eu acho que o principal não é você esconder essas coisas que sempre vão acontecer. E é isso geralmente que faz você aprender, né? E é isso que faz você aprender. Eu acho que falta mais a gente se colocar no mercado para ensinar as pessoas a não errarem, do que você sempre se vender, eu sou perfeito, tudo dá certo, tudo é maravilhoso e etc. Primeiro, é mentira. É impossível alguém com quase 10 anos de freelancer, quer dizer, mais de 10 anos na área e quase 7 como freelancer,
ter 100% de trabalhos que sempre deram tudo maravilhosamente bem. Impossível. Nenhuma produtora, estúdio, agência tem trabalhos que nunca dão problema. É impossível. E saber resolver o problema também é uma habilidade profissional. Assim, quando dá merda, você tem que saber o que fazer, o que dizer, o que... E pegar aquilo pra resolver, né? E pegar aquilo para resolver, exato. Então, uma grande habilidade de um profissional freelancer, ou criativo em geral, é também saber resolver bucho. Saber resolver problemas, sabe? Com toda certeza. Tu começou mesmo com 3D, né? Ou foi no 2D? O que é que tu gosta mais de fazer na área do motion, da animação? Meu primeiro contato com a área criativa mesmo foi aquelas coisas em Video Copilot. After Effects, Visual Effects, essas coisas. Não era nem exatamente o motion em si. Era mais essa parte de efeitos visuais. Sim, sim. Tanto que isso me levou a conhecer um termo chamado Made Painting. Basicamente é a pintura ou a criação de cenários digitais. Ah, legal, não sabia, não conhecia. Pois é. Então, assim, muitas vezes, quando você vê num filme, a galera tá lá no fundo verde, né? E aí todo aquele cenário ao fundo e tal, aquilo seria considerado made painting, que às vezes é feito com 3D ou às vezes com fotografia, colagem, tipo manipulação no Photoshop, por exemplo. Aquilo ali seria um exemplo de made painting, assim. Eu vi aquilo e pensei, pô, eu curto pra caramba isso. Só que eu nunca estudei isso, nunca trabalhei com isso. Só foi eu acho isso legal. Porque quando eu comecei a mergulhar nisso, foi quando eu conheci, de fato, 3D. E aí é aquela coisa, Visual Effects, aí Made Painting, aí 3D. Aí, opa, é aqui que eu realmente vou ficar. E aí do 3D, foi um 3D barra motion, porque eu comecei a criar 3D para motion, aquele 3D bem animado, aquelas coisas abstratas, lettering, produtos e esse tipo de coisa. De lá pra cá, minha nossa, assim, mudou muito. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com personagens 3D, com motion 3D em geral, mas se eu pudesse dizer, cara, você quer trabalhar só com o quê? Eu acho que trabalhar com personagens 3D seria o que eu levaria para uma ilha deserta, sabe? Porque eu curto muito contar histórias. E eu acho que você conta mais uma história quando você cria um personagem e coloca ele numa cena e esse tipo de coisa. Sim, eu concordo. Eu gosto muito também de fazer personagem. Conta histórias, você pensa nele, pensa na personalidade. Acaba sendo uma construção de um mini universo ali. Sim, sim. Do design, enfim, você acaba pensando toda uma história. Ainda que não desenvolva ela, mas você pensa. Então é por isso que eu até comentei que eu gostaria muito de um dia trabalhar com animação infantil ou com, quem sabe, ilustrar um livro infantil, justamente porque eu gostaria de pegar personagens e colocá-los numa história e vender isso, sabe? Seja, não sei, para web, para TV, para qualquer coisa. É realmente algo que me dá muito prazer. E eu acho isso interessante, porque você sair do motion para isso é uma coisa que eu particularmente espero que muita gente da área faça. Sendo bem sincero, eu acho que o motion é só um braço da coisa toda, sabe? Eu me considero mais um profissional criativo, que atua com 3D, com motion, com 2D e tal. E eu não gosto, assim, de achar, eu sou só motion. Porque eu acho que você pega rápido as técnicas de motion e tal. Então você pode evoluir. Foi exatamente o que eu fiz também. Ao longo de uma década, eu fui cada vez que nem uma faculdade, que cada semestre tem uma disciplina nova. Então eu fui nessa mesma escada. Assim, motion 2D, 3D, até chegar a personagens e tal. Chegando, tipo, no TCC da formação, que é dirigir já os próprios filmes e, às vezes, o cliente chega para mim e eu dou um orçamento e eu faço tudo sozinho. Eu não estou contratando a equipe para trabalhar. Eu acabo fazendo tudo só. Então, eu dou um prazo. Por exemplo, eu fiz um filme para M. Dias Branco que foi o trabalho mais desafiador da minha carreira. Foi um filme de 30 segundos para a web. Eu ainda nem divulguei. Eu não sei nem porquê. E foi animação de personagem. Foram 5 personagens animados daquela linha animado Zoo, que é a linha de biscoito deles. Então, 5 personagens. E aí, o trabalho foi dirigir. Eu até ajudei um pouquinho no roteiro. Modelar, esculpir, rigar, animar, iluminar, renderizar, fazer a simulação, pós-produção. Então, assim, coisa que... Quanto tempo tudo isso? Cara, foram uns 40 dias de trabalho.
40 dias de trabalho, o ritmo bem intenso, Uhum. que valeu a pena, principalmente porque financeiramente compensou pra caramba, que em vez de eu pegar o orçamento e diluir numa equipe, ficou todo em mim, sabe? Aham. Então, compensou bastante, né? Dava pra parar tudo, todos os outros projetos e Dava. dedicar somente a ele, né? Dá até pra tirar uns meses aí pra não fazer mais Excelente, nada. perfeito. Então, eu gosto de vender essa ideia no sentido de não seja só uma coisa, sabe? Seja pelo menos 2 ou 3. Também não precisa ser tudo. Não ficar só, assim, só ali no motion. Porque chegou a hora que você esbarra na parede, sabe? Não tem mais muito o que aprender, é só executando. Às vezes, no máximo, testar um estilo diferente ou, enfim, uma técnica que nunca tentou. Se você Sair da caixinha, né? Sair sair da caixinha, ou então virar bastante a caixinha, que se Uhum. você só faz 2D, por que você não tenta fazer um 3D, sabe? Animar um personagem em 2D e em 3D é a mesma coisa. São os mesmos princípios, sabe? É o mesmo timing, é o mesmo squash stretch. A única coisa que muda vão ser os botões que você tem que apertar. Ter coragem de atravessar essa ponte é o que eu tento sempre fazer com os meus alunos. Não fique só aqui, até porque amanhã talvez aqui você não tenha mais. Você pode perder cliente, você pode ser demitido, o tempo todo surgindo curso online, então vai ter gente que vai jogar os valores mais baixos para fechar cliente, então assim, a situação no mercado é muito imprevisível, sabe? Para você se manter fixo só numa coisa e ameaçar o seu futuro, o futuro da sua família, sendo apenas um profissional que só faz uma coisa. Eu acho que isso é perigoso no contexto de hoje. E eu tô sempre, assim, debatendo isso com os meus alunos, sabe? Tanto meu curso de Blender de animação é animação 2D e 3D no mesmo curso. Eu não faço distinção. Eu fiquei impressionado com tu mostrando lá como animava o personagem no Blender, personagem 2D. Ficou muito bonitinho, cara. Fiquei muito curioso em mexer no Blender por causa disso. Porque no After eu faço pelo Joystick and Sliders, por um script que não é gratuito, mas ele faz aquele papelzinho, mas é muito trabalho. E o 3D é uma coisa que eu quero aprender, mas não tenho hardware pra isso agora, mas no futuro vou ter. Mas nisso aí dá pra aprender. Dá pra aprender. No notebook aí, Vai no dar, vai MacBook. dar. Vai dar no futuro. No futuro muito próximo. Principalmente porque o Blender é gratuito, né? Isso faz uma bela diferença. E é justamente sobre isso que eu queria falar agora. Se essa é a principal razão pela popularidade do Blender ou quais são os outros motivos, assim. Eu conheço pouco, eu confesso. Conheço pouco desse universo 3D. Na verdade, eu abri o Cinema 4D uma vez e pra modelar um copo. Faz um tempinho já, nem lembro o que eu fiz direito. Queria que tu falasse mais do Blender, por que ele está tão queridinho aí dos artistas 3D, se é só porque é uma ferramenta gratuita, poderosíssima, né, que faz muita coisa. Tem uma nova versão agora, né, recentemente, do Blender. Sim. Essa nova versão, eu acho que mudou a indústria 3D como um todo, assim. Porque o Blender, ele já existe há quase 30 anos, na realidade. Isso tudo, meu Deus. Ele é um programa open source, código aberto, Uhum. é gratuito. Na verdade, ele não é exatamente gratuito, ele é livre, como eles falam lá, né? No sentido de livre, que você pode usar como quiser, quando quiser, para o que quiser. Você pode até pegar o código do Blender e mudar o Blender, melhorar o Blender, ou até mesmo colocar outro nome e vender o programa, se quiser. Embora isso seja moralmente bem questionável, né? Mas, tanto que ninguém faz isso. Na verdade, eu conheci o Blender recentemente também. Eu comecei a mexer nele em 2017. Eu fui dar uma palestra na UFC, no curso de mídias digitais lá. Que tá muito, muito bom, né, esse curso. Tipo, tá saindo gente muito, muito boa de lá. Sim. É um curso bem generalista, assim, eles veem até programação lá. Sim, programação. Tem gente saindo pros jogos, pra direção de arte, pra programador, filmes e vídeos e tal. Eu fui dar uma palestra lá e lá eles usam Blender, né, na parte de 3D. Justamente por causa dessa coisa assim, Universidade Federal e tal, questão de licitação, tudo tem que ter licitação, né? Então, eles usam um programa livre para não ter essa burocracia e ficar tudo dentro de uma faixa orçamentária que faz sentido, né? E aí que eu lá falando de cinema 4D, babá, e tá era grego ali pra galera inteira, né? Principalmente porque o povo, tipo, falava do Blender e era literalmente assim, pagava pau pro programa, né? Aí eu, ok. Eu nunca tinha mexido no Blender, nunca tinha sequer aberto o Blender,
No final da palestra rolou lá assim uma roda e a gente falando sobre os programas e tal. E aí que me convenceram a só baixar para ver como é que era. Testar, né? Só pra testar. E aí, tipo, nunca mais. Assim, Nunca mais parou. nunca mais parei. Eu baixei, altamente estranho, assim, à primeira vista. Interface bem diferente, a forma de trabalho dele bem diferente. Mas aí eu quis, até por ser um professor, não quis fechar no primeiro contato, assim. Eu perseverei um pouco para entender por que é que eles gostavam tanto lá. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre Blender. Aí vi a quantidade imensa de trabalhos fantásticos que eram feitos nele. Comecei a ver que tinham estúdios que trabalhavam com ele. E aí poxa, interessante isso aqui. E aí eu comecei a ver que o programa realmente era bem poderoso. Naquela época já estava se falando sobre as mudanças que só chegaram a acontecer esse ano, que foi o lançamento da versão 2.8 do Blender, porque eles mudaram radicalmente a interface. Eles mudaram a interface e a experiência do usuário, de forma geral. Antes ele era um programa meio alienígena, assim, tipo, ele tinha uma própria visão de como fazer as coisas, e aí agora eles unificaram para deixar mais próximo a outros programas. E aí essa mudança fez um bafafá na indústria, porque interface é uma barreira muito grande para muita gente. Tem muita gente que não quer ultrapassar a barreira da interface. Tem Então, que desiste logo de cara, né? que desiste logo de cara. Ou até assim, você é acostumado a fazer uma coisa com 2 cliques no programa, e se em outro você faz com 5, aí você já não quer, sabe? Ainda que em outras coisas você ganhasse. Mas o contato inicial com o programa sempre é muito ame ou odeie. Eu acho que isso vale pra tudo. E aí que lá a fundação por trás do Blender, eles mudaram esse primeiro contato. Antes era muito assim, odeie, embora o programa fosse bom já. Só que agora eles mudaram pra ame. E o programa tá ainda melhor. No mundo todo, muita gente começou vou começar a mexer nesse negócio, vou começar a aprender mais, principalmente porque é gratuito, que é livre / gratuito. Muita gente, e eu inclusive, começou a entrar num dilema. Poxa, eu pago não sei quantos dólares de licença de programa, aí tem um outro programa que é tão bom quanto e é de graça. Economicamente, não faz sentido nenhum não usar o Blender. O Cinema 4D baixou, inclusive, né? Não só ele. Tipo, a Autodesk mudou o preço deles, a Foundry mudou o preço dos programas dela, a Maxon do Cinema 4D mudou o preço, e tudo isso veio depois da explosão de popularidade do Blender. Quando eles mudaram a interface para atrair as pessoas, e as pessoas começaram a, legal, vamos usar. Surtiu efeito, né? Surtiu efeito. E mesmo com as mudanças de preço, tipo, é como eu falei pro um amigo meu, eu ainda prefiro não pagar nada, porque eu entrego a mesma coisa. Já tem 2 anos que 100% dos meus trabalhos são feitos no Blender. Tudo que você vê no meu portfólio hoje em dia é só no Blender. Eu trabalho mais rápido do que eu jamais trabalhei com 10 anos de experiência no Cinema 4D. Eu conheço o Cinema 4D de cabo a rabo. E isso, inclusive, facilitou aprender bastante de Blender também. Quando você já domina um programa, você migrar para outro é bem mais rápido também. Eu, inclusive, tenho uma licença original do Cinema 4D, foi comprado na época por R$15 mil. Então aí você tira. Cara, faz sentido com freelancer isso? Não faz. Mesmo se eu fosse um pequeno para médio estúdio, eu não acho que faria. Eu comecei a pensar que, beleza, esses programas em dólar e tal, eu acho que eles são para os estúdios de Londres, dos Estados Unidos e tal, e não para a galera daqui. Tipo, a começar que não vendem nem em real. Outros vendem. A Autodesk do 3D Max e Maya, eles vendem em real. A própria Adobe, né, também. A própria Adobe vende. Então, assim, existe uma preocupação com o mercado brasileiro. Coisa que, por exemplo, em certos programas 3D não existe. Então, você acaba pagando mais caro por causa da conversão. Falando de Adobe, por exemplo, a gente paga em real o equivalente ou até um pouco mais barato do que se fosse converter de dólar para real. Então isso é interessante no momento em que o seu mercado é valorizado, sabe? Eu decidi focar bastante no Blender justamente porque eu botei na ponta do lápis e eu estava pagando muito caro de licença, estava pagando muito caro de plugins, e quando eu vi que eu conseguia fazer tudo sem gastar nada, eu peguei e pensei, falei para minha mulher, olha, próximo ano a gente vai para França.
veio tirar férias, contanto que ia começar a economizar. E de fato foi. Esse ano eu peguei e levei a mulher para a Europa, só com o que eu deixei de gastar com licença de programa. Muito melhor. Você investir em qualidade de vida e tal, conta muito mais. E como eu falo aí pra galera, tipo... Tem que ser sempre uma prioridade, né? Sua qualidade Tem que ser de sempre vida. a prioridade. E como eu falo pra galera, se eu for montar um estúdio, o que eu quero que aconteça, um estúdio de criação 3D e motion, eu vou querer contratar só galera boa. E se salário for problema, não tem problema, porque o que eu deixo de pagar de licença, eu converto para salários melhores também. Então, E vai ter do Wiki, né, também, pro Blender. o próprio desenvolvedor do Wiki, ele levanta muita bandeira do Sim. open source, justamente assim, pela explosão, né, de popularidade do Blender, e por ser um programa muito bom, ele na verdade, eu sou apoiador dele no Patreon, e aí eu tive acesso ao do Wiki do Blender, a versão alfa do alfa, Sim. assim, bem inicial mesmo. E lá ele fala que profissionalmente ele já tem feito animação no Blender já há alguns anos e que tá querendo criar um Duik que faça uma ponte entre Blender e After. Inclusive ele já tá trabalhando nisso, justamente porque ele acha animar no After uma merda, assim. E de fato eu falo isso como alguém que... É muito limitado, né? É muito Você tem limitado, muitas a limitações. performance é muito ruim, você vai dar um ramp review, você passa meia hora esperando carregar, sabe? Enquanto que no Blender a performance é fantástica, assim. Mesmo para 2D, que ele faz agora, é noite e dia, assim, a diferença de velocidade e performance, sabe? Acho que a gente pode ir pros e-mails já. Os convidados são anunciados com antecedência nas redes sociais do podcast, no Instagram @quadrochave e @quadrochavepod no Twitter e Facebook. Os ouvintes podem mandar perguntas através do e-mail quadrochavepod@gmail.com ou pelo formulário que é divulgado nas redes. As perguntas serão lidas e respondidas no programa pelo nosso convidado. Tem uma pergunta aqui do Patrick Costa. Olá, me chamo Patrick, moro em Brasília e sou motion há 1 ano. Quero saber quais as formas de desenvolver um estilo próprio. As formas de desenvolver um estilo próprio, eu acho que o principal é fazer o exato oposto do que todo mundo está fazendo. Não ir nas tendências, né, no caso. Não ir nas tendências. Eu sou um cara anti-tendência. Assim, eu não faço nada do que a galera faz. E isso eu falo muito para alunos e para colegas ou em qualquer situação. Tipo, principalmente no motion, há muitas tendências, assim. Então, às vezes alguém começa a fazer um motion num certo estilo, ou uma direção num certo estilo, e você começa a ver muita coisa naquele estilo também. Se você quer se diferenciar no seu trabalho, ou ganhar destaque por ter um estilo próprio, veja o que as tendências estão dizendo, e aí faça o oposto. Então, isso faz com que o seu trabalho, se for bom, lógico, se destaque justamente por ser algo diferente do que a maioria está fazendo. Contraste, né? É o contraste, exato. Então, esse contraste é o que chama atenção. Esse estilo próprio, na maioria das vezes, quando você vê um artista com estilo próprio, é exatamente porque ele, ao longo da carreira dele, ele já fazia coisas que eram diferentes de outras pessoas. Ao ponto que, quando você segue o estilo desse artista, fica fake, assim, fica uma coisa, tipo, do Paraguai, sabe? E eu acho que a última coisa que você quer é soltar na rua um trabalho que as pessoas veem e, isso aqui é estilo fulano de tal, só que muitas vezes nunca vai ser tão bom quanto do fulano de tal. Uhum. Busque também referências fora do ambiente de motion, porque todo mundo vê as mesmas referências, então os trabalhos às vezes acabam ficando um pouco parecidos uns com os outros. Mesmo estilo de cor, mesmo estilo de personagem. Hoje, por exemplo, está bem na moda uns personagens de motion com tipo umas plantinhas ao redor, umas coisas assim. Então, se você vê isso com frequência, não faça isso. Uhum. Isso já vai ajudar o seu trabalho a se destacar, sabe? Tem uma pergunta aqui do nosso amiguinho Lamex Félix. Lamex, ele pergunta como esse cabra organiza o tempo dele. O bicho produz muita coisa. E depois eu tenho uma pergunta que vai complementar esse... Posso até perguntar logo, que é do Feitosa. Cara, gostaria de saber qual o segredo... Thiago Feitosa, pra quem não sabe. Cara, gostaria de saber qual o segredo do Dimitri para ser tão bom em tantas áreas diferentes. O cara faz de tudo e muito bem feito, por sinal.
Eu mal consigo conciliar o tempo com os jobs e família. Quanto mais estudar novas skills e ferramentas. Talvez em um mundo como a Matrix eu conseguiria. Acho que as duas perguntas elas estão se complementando aí. Muita gente tem ultimamente perguntado como é que eu dou conta de tanta coisa. É A gente estava até engraçado. conversando antes, né, de gravar sobre tua rotina, que tu tinha uma rigidez nos horários e tal. Então, eu sou muito rígido com horários. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não madrugo, eu não deixo de dormir, eu tiro o domingo para ficar maratonando coisas. Ontem mesmo, por exemplo, antes de dormir, eu estava jogando Zelda no Switch. Então, essa inclusive é uma coisa que eu faço quase todo dia, jogar videogame. É uma religião para mim, eu faço desde os 4 anos de idade. Eu acho que a primeira coisa é organizar o seu tempo e os seus projetos. Eu, por exemplo, quase nunca eu fico de bobeira, por exemplo, em rede social. É uma coisa que eu corto assim de uma forma bem brusca, porque suga o seu tempo. Você, assim, eu vou entrar aqui para ver referência, beleza. Aí quando vê, já tá rolando no Facebook há 10 minutos, aí tá rolando no Instagram há outros 15. Eu evito isso ao máximo. E quando eu falo isso, tipo, não é... Às vezes tem que tomar muito cuidado para não parecer pedante nem nada. Isso é uma coisa que quem me conhece sabe que eu não sou. Mas é porque realmente você perde muito tempo nessas coisas. Não sou eu que digo, há 1 milhão de estudos que falam numa semana o quanto de hora que você perde dedicado à mídia social, que se você estivesse focando em outra coisa, são horas que não voltam mais. E além disso, eu uso vários sistemas de gerenciamento de tempo, de projetos. Por exemplo, eu uso o Pomodoro. Não sei se você conhece. Explica, eu conheço, mas explica Pronto, para quem não conhece. Então, o Pomodoro é um sistema de gestão de tempo que ele é baseado numa premissa quase primitiva, assim, de que o ser humano ele precisa o tempo todo ser recompensado pelo que faz. E precisa sentir prazer no que faz. Porque, do contrário, ele não faz ou faz mal. Ainda mais nos dias de hoje, com excessivos estímulos, isso é algo que, pra gente, é ainda pior. Porque eu não sei você, mas eu, por exemplo, sofro muito de ansiedade. E eu não tenho pudor algum em falar disso. E isso é mais comum do que se pensa na nossa área. É demais. Principalmente, assim, você entra no Instagram, no Behance, e você pensa, putz, cada trabalho foda e o meu aqui, Sim, sabe? sim. Então, Eu passo muito por isso. Acho que é bem comum mesmo. Então, eu passo por isso. Eu converso com muitos alunos que chegam para mim, que passam por isso. Então, assim, existem formas de você se proteger disso, porque a ansiedade é uma coisa paralisante. Você, às vezes, não começa algo porque você já tem inconsciente que talvez, não sou bom bastante, ou não vai ficar bom bastante. Já ou, se sabota, né? já se sabota. Ou vai demorar muito para fazer, e aí, às vezes, você, tipo, não tem aquela energia, sabe? Porque vai demorar muito. Trabalhar com ilustração 3D, por exemplo, é um belo exercício disso, porque quando você começa um personagem até ficar pronto, leva uns 2 meses. Então é um projeto meio de médio para longo prazo, quase. Trabalho de formiguinha, né? Aí você aprende a ter paciência, porque tem que ter, sabe? O Pomodoro, eu acho que ele pega muito essa coisa de te dar recompensas imediatas, porque ele é um sistema onde você divide o seu tempo em ciclos de 30 minutos. Dos quais 25 minutos você deve dedicar a um trabalho totalmente focado, livre de distrações e interrupções, e os outros 5 minutos são a recompensa, onde você pode fazer qualquer coisa. Entrar numa rede social, responder um WhatsApp, ir ao banheiro, qualquer coisa. E aí que esse é um método que funciona muito bem. Ele entende a necessidade humana de você ser alimentado com coisas prazerosas, e muitas vezes o prazer está naquilo que não é o trabalho, ou não é o estudo. Sei lá, assistir um vídeo engraçado na internet, é curtir uma foto, é responder ali o amigo, ou parceiro, sei lá. E ele não pune você por isso. No momento que você se acostuma a seguir o Pomodoro, você começa a trabalhar sempre 25 minutos focados, e você sempre tem esses 5 minutos de prazer. Então eu faço isso todo santo dia, assim. Justamente para que eu tenha esse momento de prazer, né? E esse momento de prazer me dá energia para eu trabalhar focado. E aí que, à medida que você vai aumentando os ciclos,
o tempo dedicado ao foco e o tempo dedicado ao descanso vai aumentando também, a um ponto que você chega ali a 50 minutos de foco e 15 minutos de descanso, por exemplo. Então isso me ajuda muito, me ajuda muito. E esses 15 minutos é um momento em que, sei lá, eu pego o videogame e jogo ali uma partida de Dragon Ball Z e tal, ou eu vejo algo só para desopilar. Eu tenho um problema de quando eu tô muito estressado, eu fico com a pele muito oleosa. É um momento que eu vou tomar um banho, sabe? Aí esfria a cabeça, você se renova. Isso, inclusive, é uma coisa que eu, num dia, se eu montar um estúdio, eu quero estimular a equipe a fazer. Ó, galera, vamos, 25 minutos aqui, 5 minutos ali e tal. E instalar um chuveiro também, porque eu acho que um chuveiro é uma coisa que tem um poder de relaxar. Terapêutico. Eu acho terapêutico tomar banho, por incrível que pareça. Não, mas também concordo. Quando eu tô, assim, puxado do trabalho, de estresse, tá ali aquela coisa que você tá trabalhando puto, sabe? Quando eu vou tomar banho, eu volto e sento, as ideias voltam a fluir, sabe? Eu também faço um outro esquema de gestão, que é o Scrum. Ele é um pouco mais complexo, é até difícil de explicar. Existe um livro muito bom que é Scrum, a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo. Essas coisas soam meio coach, autoajuda. Eu sou bem contra isso, mas, na verdade, não é um livro dessa natureza. É um livro escrito pelo próprio cara que criou o Scrum. É muito difícil falar sobre Scrum, mas existe um braço dele que eu acho que é o mais importante, que às vezes a gente faz já até inconscientemente. E que se não for um lance consciente, talvez para quem está ouvindo, vale a pena começar a fazer. Que é você segmentar o seu trabalho em diversos blocos. E aí, por exemplo, eu vou fazer um motion. O que é que constitui esse motion? Constitui a direção de arte, né? Constitui a animação, aí depois constitui a sonorização e tal. Então, eu tenho 3 grandes blocos. Aí, no primeiro bloco, a direção de arte, eu tenho personagem X, personagem Y, personagem Z, aí eu vou ter o cenário X, Y, Z. Eu começo a pegar o trabalho... Um mapa mental, você vai fazendo um mapa mental. É uma espécie de mapa mental, mas é isso também, mas é mais assim, você vai cortar o trabalho... O trabalho que era grande, você vai segmentá-lo em diversas partes minúsculas. E aí você vai fazer esse trabalho sempre uma partezinha de cada vez. E isso tem 2 efeitos, um psicológico e um prático. O psicológico é que você vê o trabalho sendo feito e isso reforça, né? Dá energia quando você vê a barrinha subindo de 0 a 100. Né, Exato, a evolução. E o segundo efeito é o prático, onde você vê que você está avançando e que você já realizou tarefas e por aí vai. Quando você segmenta assim, até resolver os problemas fica mais fácil também. E a terceira coisa, eu não sei nem se está tão longo demais. É só perguntar do Pomodoro. Tu usa aplicativo? Porque eu tenho um aplicativo que eu fiz uma vez e deu muito certo. Mas como é que tu usa? Aplicativos são bons desde que eles sejam realmente bons. Eu, por exemplo, sabe aquela coisa, a carne é fraca, né? Às vezes, quando você coloca o seu sistema de gerenciamento de tempo num aplicativo, quando você puxa ali a notificação, aí você vê notificação do Facebook, você vê alguém te xingando no WhatsApp, aí você quer ir lá ver. Então, eu não gosto. O que eu faço, eu tenho um Pomodoro físico mesmo. Eu tenho um tomatezinho que ele é um cronômetro, então eu marco ali. Mas eu prefiro essa mídia mais física do que a digital para esse tipo de coisa. E isso leva ao terceiro ponto, que é eu uso um método também chamado Kanban, que é um método japonês, que na verdade nem é tão popular assim. Não esse nome, mas a metodologia é extremamente popular, assim, que consiste em você colocar suas atividades em colunas. E aí você tem a coluna do que você tem que fazer, do que você está fazendo e dos trabalhos concluídos. Vários sistemas de gerenciamento de projetos usam isso, tipo Trello ou outras coisas. Mas essa metodologia, ela se chama Kanban e, de novo, tem o efeito prático e o efeito psicológico. Todas elas têm, né, o prático e o psicológico. Eu sempre uso post-its, tipo, às vezes eu coloco no monitor, então estou sempre de olho. E eu também tenho uma lousa no meu escritório, na parede do lado, onde eu escrevo lá também. Então, quando você bate o olho, você já sabe o que
você está fazendo, o que tem que fazer amanhã e, principalmente, o que foi feito. Essa é a coluna mais importante do Kanban. Existe um prazer inerente em você encher essa coluna, sabe? Em você completar as tarefas. E o ser humano, de novo, é motivado por essa sensação de prazer, né? Respondendo a pergunta da galera, como é que eu dou conta de tudo? É essa rigidez de horário, sempre abastecendo também as ideias com outras coisas. Eu não deixo de ficar com a minha mulher. Eu não deixo de jogar videogame, não deixo de ler livros, coisas que eu gosto de fazer muito, mas eu mantenho essa rigidez nos meus horários, eu mantenho o meu fluxo assim, de trabalho bem ligado a esses sistemas de gestão de tempo. Eles realmente funcionam, não é besteira, e eu evito ao máximo distrações, então eu coloco o meu trabalho sempre bem focado. Eu acho que, respondendo agora mais o Feitosa, eu acho que a ideia de fazer várias coisas, você já é muito bom numa coisa, então comece a aprender outra coisa. Pronto, assim, você não vai esquecer o que você já é bom. Quando eu comecei a aprender 3D, eu não deixei de fazer motion. E, na verdade, o que eu já sabia de motion, em especial animação de personagens, me ajudou muito a animar personagem 3D, porque os princípios são os mesmos de animação. Quando eu aprendi 3D, eu aprendi a fazer motion melhor. A tridimensionalidade dá mais noção de como fazer um desenho 2D com mais profundidade, sabe? A colocar, tipo, a simular uns highlights no personagem, sombra, esse tipo de coisa. Então, como tudo envolve uma visão de composição, de cor, tanto 2D quanto 3D, o que eu acho é que é uma bola de neve. Você alimentando os dois, vai crescendo, crescendo, crescendo. E a sua capacidade de executar o trabalho também. O principal é ter essa rigidez de tempo e dar os passos, sabe? Mudar de semestre, por assim dizer, e não ficar sempre num só. A próxima pergunta é do Eric Carneiro, 25 anos, diretor de arte. Ele queria saber de ti, que tipo de exercício mental, acho que tu já falou aí vários, que tipo de exercício mental ele faz para nunca desmotivar? No começo eu tive dificuldade de criar uma rotina de estudos, até aos poucos quase perdeu o interesse, até tentar aprender de tudo e no fim não aprender nada, entre aspas. Hoje eu não tenho muita esperança de voltar a estudar, mas sempre estou me alimentando de boas referências para ter como debater nos jobs. Mas enfim, quais os conselhos para se criar uma rotina saudável de estudos? Eu acho que o principal é você ter um objetivo, assim. Ele comentou que já quis aprender de tudo, né? E não aprendia nada. Deu desmotivado. Então, eu acho que o principal é assim. Vamos lá, eu quero fazer um motion estilo fulano de tal. Então, direcione os seus estudos até completar aquilo. Quando você completar, você vai se sentir bem, porque completou. Tem aquele efeito psicológico, né? Da conquista e tal. Posta nas redes sociais, os likes vão, enfim, vai descer você. Isso acontece com todo mundo. Você se sente feliz, motivado a fazer outras coisas. Mas não pode usar isso como métrica. Principalmente porque quando você não é famoso, você não ganha like. Isso em muito é condicionado a quantos seguidores você tem e tal. O que eu acho que é importante é terminar um trabalho, coloca uma meta, começa com uma coisa pequena, tipo, eu vou ilustrar um personagem, ou eu vou fazer um bumperzinho, vou modelar em 3D alguma coisa que eu nunca modelei. Colocar esses pequenos objetivos até ir subindo. Isso é um bom exercício, eu sempre faço. Quando eu tô ocioso, sem freela e tal, eu não gosto de ficar sem fazer nada. Então, eu pego uma ideia de ilustração 3D e começo e vou até o fim. Não importa se leva 1 mês ou 2. É importante você terminar o que começa. Eu acho que isso é muito importante, certo? E aí que vale muito a pena estabelecer esses objetivos sem ficar disperso, sem ficar indo atrás de tutorial na internet, nem nada. Esquece um pouco... Às vezes o tutorial você aprende a esmo, né? Você não sabe nem onde aplicar aquilo. Não sabe nem onde aplicar. Eu acho que esquecer um pouco a vida de tutorial é bom. Eu, por exemplo, eu quase nunca vejo tutorial. Eu só vejo quando um job exige algo que eu... Como é que eu faço isso, sabe? Aí eu vou lá e assisto. Mas não tornar isso uma prática de estudo rotineira. Justamente porque, às vezes, tipo, não tem didática, é uma coisa solta. Pense como, sei lá, como se você estivesse numa escola, assim. Se você não tiver um programa sequencial, você não vai se desenvolver bem. Escolhe temas para fazer projetos pessoais e aí finalize esses projetos pessoais. Eu acho que é a melhor coisa do que ficar fazendo tutorial na internet.
Até porque você replica um tutorial, é igual a outros 1 milhão que já fizeram aquele mesmo tutorial. Você, na verdade, não está aprendendo, assim. Quando você cria algo só seu, aí sim você está aprendendo. Porque vai ter problema, vai ter dor de cabeça. Aí você vai aprender a resolver aqueles problemas. Quem faz muito isso é o Lamech, com o Never Stop Learning. Então, ele ali tem as ideias e executa. E o que dá de bronca no projeto, aí ele vai atrás. Veio a mim perguntar, aí como é que isso aqui no Blender e tal. Com certeza ele vê outros tutoriais. Eu faço isso. Mas o principal é colocar esses micro-objetivos de realizar coisas, seja numa semana, num mês, num dia. Mas tem que estar sempre construindo alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante para a nossa área. A última pergunta é do Rafael Ranulf, acho que é isso o nome dele que ele escreveu aqui. Ele pergunta o seguinte: todos os jobs que você fez com o Blender, você dirigiu e fez as artes? Gostaria muito de me afastar de Adobe e Maxon, para não ter tantas despesas. É o que a gente discutiu mais cedo, né? Uhum. Mas como fazer isso, sendo que o After é o único software de animação com integração nativa dos arquivos PSD e a IA? Não, é aí, né? É IA mesmo. Enfim. É aí. Adobe Illustrator. Isso, é verdade, é aí. Erro aqui. Questão padrão do mercado. É possível fazer um filme de varejo totalmente no Blender? Cara, sim. Eu nunca fiz varejo no Blender. Na verdade, eu nunca trabalhei muito com varejo. Só no começo da minha carreira, eu trabalhava na Ilemedia. Uhum. Então, tipo, era 95% varejo lá. Mas em 3D eu nunca fiz profissionalmente. Mas, assim, com certeza dá. É um programa bem versátil. Na verdade, essa questão de varejo é mais uma direção de arte, porque o que envolve o 3D é igual a qualquer coisa, a um filme, a um institucional, a um varejo. Você vai ter que usar vão ser os mesmos keyframes, as mesmas luzes e tal, né? Os mesmos materiais. Todos os meus trabalhos de Blender eu faço tudo sozinho, da direção, a ilustração, a personagens, a modelo e tudo. E como se livrar da Adobe? Eu acho que essa é uma pergunta difícil, porque particularmente eu também não queria mais pagar, muitos bugs e tal. Eu acho que o principal é você sentir segurança no que faz. Por exemplo, eu tenho um tempinho que eu não estou fazendo Motion 2D, mas se aparecer de novo como freela, eu vou fazer 100% no Blender. Porque agora o Blender ele também tem uma ferramenta de desenho, você consegue fazer desenho estilo vetor dentro dele agora. Então você pode agora, se quiser, desenhar um personagem, cenário e etc. Então, assim, se você vai trabalhar sozinho, se você trabalha num pequeno estúdio e a equipe talvez queira, por exemplo, testar uma outra ferramenta, eu acho que vale a pena. Por exemplo, o Blender hoje, ele abre arquivo .svg, que é um formato que o Illustrator exporta, e ele também exporta nesse formato. Então, o intercâmbio de informação já facilita, né? Nesse sentido, eu não sei se é 100% relevante, sabe? Depende muito de como você se coloca para trabalhar e de como você vai atender o seu cliente, certo? Eu, por exemplo, eu pretendo, num futuro não muito distante, trabalhar 100% só com o Blender. Inclusive, saindo até do After Effects, porque é possível, sim. Se você se colocar como um freelancer mais que digamos, que atua sozinho, que faz a direção de arte e tal, então você faz no programa que quiser. Uhum. Se você vai receber arquivos de outras pessoas, você pode ter essa manha de, beleza, me manda aí converter para um formato, por exemplo, que o Blender reconhece, sabe? O único problema é, por exemplo, exportar de volta em AI, porque ele não faz isso. Então, se você precisar mandar uma arte em Illustrator para alguém, ainda não é possível. Mas eu não duvido que vá ser possível no futuro, em breve. Se você trabalha numa produtora, num pequeno estúdio, eu acho que vale 100% assim, unificar uma pipeline, até para você trabalhar mais rápido, porque animar no Blender, e eu falo por experiência própria, é muito melhor do que animar no After Effects. Nem se compara, principalmente personagens. Há muitas ferramentas, é muito superior, assim. Vou começar a mexer no Blender agora.
Está me convencendo, hein? E, bem, Dimitri, muito obrigado por ter vindo, por ter participado. Antes de encerrar, eu queria só fazer umas perguntinhas rápidas. Clientes dos sonhos ou estúdio dos sonhos? Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Um estúdio aí que é referência pra ti. Uma coisa, um estúdio que é muita referência pra mim é o Elastic, Elastic.tv, Que fez do Game of Thrones, né? Ele fez as aberturas de Game of Thrones. Game of Thrones não, mas eles fizeram muitas aberturas de muitas coisas, tipo True Detective, Sim. coisas pra games, muito do bom. Patrick Clare. Eu acho que é um dos poucos nomes assim que eu realmente assim sigo pra valer, sabe? Mas eu acho que o Patrick Clare, eu acho que falando de 3D, eu acho que talvez o Vitor Hugo, que é um artista brasileiro, trabalha com muita coisa grande assim de Disney e tal. Eu curto bastante o estilo dele. Eu pegando desses dois espectros, eu acho que essas são minhas referências. Patrick Clare e Vitor Hugo, de motion e 3D. Apesar do que o motion do Patrick Clare é uma coisa mais 3Dzada, né? Mas eu acho que conta, sim. Filme de animação favorito? Nossa. Talvez toda a série Toy Story. Boa resposta. Eu pensei em Akira, só que eu não quis escolher Akira, porque... Todo mundo vai escolher Akira. Porque não é nem por isso, é porque depois que eu li o mangá, pra mim a animação ficou ruim. O mangá é muito, mas muito, mas muito, muito, muito melhor. A um ponto que eu não entendo porque que a animação é tão mais famosa. É uma coisa assim que eu recomendo ver. Nem que seja tem na internet pra você ler. Vale demais a pena. É muito boa a história. Coloco o mangá como uma grande obra de arte de todos os médios. Livro, filme, cinema, pintura, escultura. O mangá de Akira realmente para mim mudou minha vida. Assim, em termos criativos e narrativos e tudo. Eevee ou Cycles? Eita. Essa pergunta foi complicada. Eu escolhi o Eevee. Eu gosto do Eevee porque ele é rápido e porque ele é democrático. Você, com o seu MacBook, consegue criar um bom render nele sem ter que precisar de uma placa de vídeo de R$ 4.000, por exemplo, sabe? É lógico, o Cycles ele consegue entregar um resultado mais realista, mas eu acho que essa versatilidade e acessibilidade do Eevee, para mim, coloca ele na frente. Mesmo eu tendo um bom computador, eu prefiro ele pelos que não têm, sabe? Então... PC ou Mac? PC, sem dúvida. Eu imaginei que sim. E a última pergunta, o que o Dimitri de hoje diria pro Dimitri de 10 anos atrás? Eita. Eu acho que eu diria para ganhar mais experiência antes de virar freelancer. Eu acho que você passar uma temporada assim, como empregado, vale a pena. Eu diria assim, cara, ser freelancer é uma das coisas mais superestimadas nos dias de hoje. Eu acho que isso é tema que rende até outro podcast, mas é uma coisa bem, assim, é bom e ruim, sabe? Como alguém que está há 7 anos como freelancer, já me aconteceram situações bem ruins. Comigo mesmo, eu me acidentei uma vez, passei quase 3 meses sem trabalhar, então perdi grana pra caramba, perdi cliente, perdi um bocado de coisa. Coisas que um freelancer tem que estar ligado, sabe? Porque senão ele é fim de carreira, assim. Eu acho que chega uma hora que talvez o freelancer ele tenha que escolher se ele vai ser um freelancer ou se ele vai ser um estúdio. Eu acho que é uma encruzilhada natural e inevitável, assim, porque no meu caso, por exemplo, os meus últimos trabalhos como freelancer, eles não eram trabalhos de freelancer, eram trabalhos mesmo de estúdio, sabe? Então, de novo, chega uma hora que eu acho que a carreira de freelancer naturalmente chega a um fim, sabe? Ou porque você evolui,
tipo, aluga um espaço, começa a contratar gente e tal, ou porque, não sei, ou você jogou a toalha ou alguma coisa. Todo mundo fala de freelancer, mas isso é uma coisa que eu até falo por aí. Certo, eu quero saber daqui a 30 anos, você terá tido uma vida como freelancer? Você pagou escola de filho? Você se aposentou como freelancer? Como é que vai ser isso? Porque, como eu falo, lembra que eu falei, tipo, o motion está na adolescência. Eu quero saber como é que vai ser a fase adulta, né, da profissão. E Gostei todos muito os, desse conceito, inclusive. e todos os desafios que isso vão trazer. Porque, como é novo, ainda não tem gente que pode dizer, eu vivo disso, ou vivi disso, sabe? Então, são essas descobertas que a gente vai ter que fazer no dia a dia, sabe? E é por isso que eu chamo muita atenção para a gente, às vezes, tomar cuidado com, não sei, com formadores de opinião ou com gente que quer vender alguma coisa, porque o cara fala, seja freelancer, mas calma, não é... Eu falo isso como alguém de 7 anos de freelancer, não é... Eu não recomendo ninguém, assim, vire freelancer, seja freelancer, porque é uma coisa difícil, sabe? E você tem que pensar na longevidade disso. E no meu caso, eu sou casado, quero ter filho para muito em breve. As demandas e a importância do trabalho freelancer mudam completamente, assim. Porque você precisa pensar na sua segurança, na segurança do filho, etc. Então, É outra vida dependendo de você. é outra vida dependendo de você. Principalmente, assim, um plano de saúde, por exemplo. Eu quebrei a clavícula treinando Aikido. E se eu não tivesse um plano de saúde, eu teria me ferrado, assim. Porque foi uma fratura feia. No tatame, todo mundo ouviu o osso rachando. Meu Deus. Fui pro hospital, precisou fazer cirurgia e tal. Se eu não tivesse um plano de saúde, tipo, eu teria me ferrado pra valer, assim. Parece uma bobagem, mas essas pequenas coisas a gente tem que pensar pra valer, assim. Tem que estar na ponta do lápis, né? Tem que estar na ponta do lápis. Eu acho que ter experiência de mercado é muito importante. E eu acho que eu teria feito coisas diferentes como freelancer, sabe? Coisas que eu só sei hoje depois dessa experiência. Coisas que eu queria ter dito pra mim lá atrás, assim. Tipo, não pega esse job, então pega esse outro job, sabe? Coisas que só a experiência vai ensinando mesmo, sabe? Sim, com certeza. E não que seja pauta, mas se eu puder dar um conselho pra quem quer ser freelancer, tipo... junte o máximo de dinheiro que conseguir juntar. Eu acho isso importantíssimo, porque vai ter tempo sem trabalho, isso vai acontecer, já aconteceu comigo, vão ter acidentes, vão ter emergências, vão ter situações que você tem que ter dinheiro, porque se você não tem dinheiro, aí você começa a ficar ansioso, e se você fica ansioso, você não trabalha direito. E se você não trabalha direito, você, sei lá, a animação não ficou boa, você perdeu o prazo, aí você perde o cliente. Então, tudo é uma cadeia, sabe? Então, cuidar da saúde mental, que em grande parte também está atrelada à saúde financeira, é importante. Dimitri, eu queria agradecer muito a tua participação aqui, foi muito massa. Primeiro quadro-chave, começando muito bem. O papo foi incrível. Muito feliz de ter te conhecido. E de ter essa conversa aqui mesmo, né? Tô convencido de mexer no Blender. Você me piramidou. Fala pra gente, pra quem tá ouvindo, como te encontrar, como encontrar a Academia Criativa. Divulga tuas redes, teus sites, teus portfólios. Então, a Academia Criativa você encontra no academiacriativa.com, tem no Facebook também, no Instagram, sempre com esse nome, Academia Criativa. Eu tô pelas redes também, Dimitri Paiva, Facebook, Instagram, Twitter também, apesar de que eu não uso muito. O meu portfólio é dimitripaiva.com, embora no momento desse podcast ele esteja fora do ar. Mas em até um mês ele vai voltar. Então então isso. Quando for pro ar já deve estar já vai estar no ar. Eu agradeço aí pelo convite. Foi bem legal. Espero ter sido proveitoso e não ter falado demais. Você ouviu o Quadro-Chave. Siga nossas redes sociais e acompanhe as novidades. No Instagram, @quadrochave e Twitter e Facebook, Quadro-Chave Pod. Quer mandar a sua pergunta pro convidado, sugestão de pauta ou só dizer oi? Manda seu e-mail para quadrochavepod@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.